Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Mais do que um debate orçamental, estes 2 dias converteram-se numa extensa moção de censura ao Governo. E, ao que tudo indica, a moção de censura ao Governo de António Costa vai ser aprovada e o Orçamento de Estado para 2022 reprovado também pelos seus antigos aliados da esquerda radical. Pouco falta para a geringonça chegar ao estado de rigor mortis. Paz à sua alma. A geringonça era uma aliança contra a natura. Sobreviveu ao sobressalto em sobressalto, até ao assalto final. E morre hoje, aqui, no meio do azedume, das acusações mútuas e de uma irascibilidade que irá crescer nos próximos tempos, com insultos à mistura a que já assistimos esta manhã com os mimos entre a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e a bancada do Bloco de Esquerda. Recordemos, é só o começo. Recordemos, para salvar a pele da derrota eleitoral nas legislativas de 2015, o Dr. António Costa, armado em engenheiro político, idealizou-a, construiu-a, sustentou-a, alimentou-a, elogiou-a e finalmente odiou-a. O Dr. António Costa diz-se frustrado, mas isso não é verdade. O Dr. António Costa hoje sente-se aliviado. E o país? E os portugueses? O país está pior. E os portugueses estão, sobretudo, sobressaltados. O país e os portugueses estão mais endividados. Estamos a regredir face aos nossos parceiros da União Europeia e o caminho acelerado para esse lugar infecto que é a cauda da Europa. E os outros países avançam. Nós recuamos. Estamos a recuperar economicamente da crise pandémica, é certo, mas mais lentamente do que os outros. Os serviços públicos não funcionam e não respondem à necessidade dos portugueses. Saúde, educação, justiça. O Governo diz que nunca gastou tanto. Diz ele. Teoricamente é verdade. Mas depois o Governo não é capaz de executar os orçamentos que antes aprovou e fez aprovar. Os orçamentos converteram-se num faz de conta. Os impostos atingem níveis insustentáveis. E as desigualdades sociais? As desigualdades sociais são a nossa chaga mais viva. Uma chaga que nos devia envergonhar a todos. As empresas são maltratadas e as entidades patronais são vexadas na praça pública. A geringonça pode não gostar das empresas e nem dos empresários, mas é lá que nasce o emprego, o salário que põe o pão na mesa dos portugueses e o financiamento do nosso sistema social, nomeadamente das pensões. O país faz má figura na competitividade, que é baixa, e nos rebaixa. Falando em competitividade, vem muito a propósito referir a situação desastrosa da implantação da rede de telecomunicações móveis 5G. Portugal está abúlico, não tem outra palavra, abúlico, na instalação desta tecnologia. Uma tecnologia de futuro, essencial para as telecomunicações avançadas. Fundamental para Portugal e para os portugueses ganharem o futuro. A implantação e difusão da tecnologia 5G faz as empresas mais modernas e mais competitivas, os serviços públicos mais eficazes e a vida cotidiana mais cómoda e mais próxima do cidadão. Os outros países avançam, implantam, alargam e difundem a sua rede de telecomunicações 5G, conscientes que assim se ganha o sucesso e o bem-estar do futuro. Nós nem começamos, paradinhos. Na semana passada, o Primeiro-Ministro, recordam-se, atirava as responsabilidades desta abolia para a ANACOM, entidade reguladora do setor.
É sabido que o governo socialista detesta entidades reguladoras independentes, mesmo quando as enxameia com amigos, familiares, camaradas e ex-camaradas. A culpa era então do regulador. Não, a culpa é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Duplamente sua. Sua porque, pela lei, o Sr. Primeiro-Ministro pode propor a destituição deste Conselho de Administração que tanto prejuízo traz aos portugueses. Sua porque foi o senhor que escolheu, propôs e fez aprovar e nomeou o presidente da ANACOM, o Dr. Cadete de Matos, seu amigo do peito. Fale com o seu amigo Cadete. Diga-lhe que tem que sair desta abolia, deste estado de farniente, dar corda aos sapatos, implementar a rede de telecomunicações fundamental para Portugal. Chame-o já, hoje mesmo, se possível, ao seu gabinete e ponha fim a esta vergonha, Sr. Primeiro-Ministro. Claro que há um problema. Claro que há um problema. Enquanto o leilão do 5G se arrasta sem fim à vista e o futuro dos portugueses fica comprometido, o doutor Cadete, o amigo Cadete, bronzeia-se, dança e diverte-se nas Caraíbas, em Curaçao. Tudo num dolce far niente e nós todos a pagar, pois claro. Ai, os amigos, sempre os amigos do Dr. António Costa a agarrarem-se ao Estado como se fosse deles, retraçando e distribuindo cargos, vantagens, benefícios entre amigos, familiares, camaradas e ex-camaradas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, era certo e sabido desde a primeira hora que a geringonça trazia no ventre o pântano. O pântano económico traduzido, por exemplo, no retrocesso da competitividade. O pântano social, já visível nas ruas, onde as greves se multiplicam e infernizam a vida do cidadão comum. O pântano dos valores, pois claro, quando qualquer amigo de pacotilha prevalece sobre os melhores. E o pântano político, que fica à vista sob a forma de cadáver que hoje vamos enterrar. Sempre que o Partido Socialista governa, Portugal acaba enterrado num pântano. É um pântano que nos deixa de pantanas. Foi assim com António Guterres, com José Sócrates e agora com António Costa. Que estranha coincidência. Os três socialistas, os três a governarem durante 6 anos, os três a saírem de primeiro-ministro no meio do segundo mandato, os três a deixarem para trás um pântano. Aqui chegados, fica uma dúvida e uma certeza. E termino. A dúvida é sobre a dimensão e a especificidade do pântano que o país vai, pela terceira vez, herdar do governo do Partido Socialista. E a certeza para amanhã, e olhando para as lições do passado, é que o Partido Social Democrata cá estará disponível, como sempre, para reerguer Portugal e dar esperança aos portugueses. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.